Bom, boa tarde a todas e todos e todo mundo. Queria agradecer, para não excluir ninguém, né? Queria agradecer a presença de vocês, agradecer especialmente a Mariana, que é a organizadora do ciclo. Agradecer também muito especialmente a professora Regina Novaes, com quem a gente abre esse semestre. A professora Regina é bastante conhecida, não vou falar aqui da trajetória dela, mas hoje só ficou o rural de fora, né? Mas nas perguntas, quem quiser falar sobre rural também pode perguntar. Obrigado, Regina. Você toma o seu tempo e... Não sei, você pensou em alguma coisa? Um monte de coisa, vou perguntar quanto tempo e cadastro. Pode ser meia hora, 40 minutos? Tá bom? Bom, obrigado e vamos lá. Um minutinho. Bom, boa tarde a todos e todas. Grande prazer estar aqui. O meu colega Charles tem uma coisa especial aí pelo tempo, né? Ter o Charles aqui é um prazer. E também um prazer imenso ver esses novos cientistas sociais dessa geração. E eu espero que a gente tenha um belo diálogo intergeracional, né? Porque mais do que nunca a gente sabe que nós somos formados no tempo e que isso não é sem consequências, né? No tempo histórico que a gente é formado. E essa fala minha hoje, que vai ser também importante ter outras pessoas aqui, como a Cris, né, que foi me orientando também, e para quem vou passar várias bolas que forem difíceis, né, em termos geracionais. Eu vou tentar fazer assim, eu pensei em aproveitar um pouco essa oportunidade de estar com vocês para pensar essa questão também ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, como as coisas foram se apresentando ao longo do tempo, que eu acho que é importante isso, porque essa questão dos evangélicos ela é muito datada no Brasil. E hoje, quando você fala em juventude, religião e política, tem duas coisas que são obrigatórias. Uma é falar dos evangélicos e outra é falar do sem religião, né? Que parecem duas coisas tão opostas, tão contraditórias, né? Mas elas estão juntas nesse sentido. Então é importante lembrar um pouco como é que essas coisas foram se colocando. Aí eu pensei em começar com uma historinha que talvez vocês já saibam, mas que para a minha geração foi bastante surpreendente, né? E talvez não seja tanto para vocês, que é... Quem foi ao show do Caetano Veloso? Ele e os filhos. Alguém de vocês foi? Você foi, Mariana? Então, eu acho que o Caetano Veloso no show, ele começa falando sobre religião, né? Que já é uma coisa, para a minha geração, é alguma coisa não muito usual, né? Que ele começa dizendo, justamente, apresenta os filhos e fala das religiões dos filhos. E fala uma coisa que ninguém imagina, né? Não sei se vocês sabem, que o Zeca é da Universal do Reino de Deus, né? E é tão interessante, eu não sei analisar isso, não vou colocar isso do ponto de vista sociológico, né? Porque é que ele está insistindo e está falando isso todo o show, há mais de um ano. Isso é interessante. Aliás, eu queria também... Eu acho que eu fiquei olhando para o Charles, para a Cris, para a minha vizinha de Laranjeiras e não agradeci essa oportunidade de estar aqui. Viu, Zé? Eu queria agradecer antes de começar essa conversa. E quero começar essa conversa justamente sobre o Zeca. Estou enrolando aqui, que eu estou tendo que tirar os negócios daqui para poder começar. Mas que coisa... Pronto, consegui. Então, quem imaginaria que Caetano Veloso, famoso cantor e compositor baiano, um dos representantes da contestadora geração Tropicália, teria 2 filhos frequentando a Igreja Universal do Reino de Deus? Estrela máxima do chamado neopentecostalismo. Essa notícia se destacou nas reportagens da recente turnê musical de Caetano com os filhos Moreno, Zeca e Tom. E ganhou bastante repercussão em sites e blogs voltados para os assuntos religiosos e culturais. Aí tem vários blogs, né, que tratam disso. O pai, filho da católica Dona Canô, não se negou a falar sobre o assunto em várias entrevistas, em vários espaços públicos, né?
E o que disse o Caetano? Ele não se negou a falar do assunto, contou que veio de uma família muito católica, que ia à missa e não dormia sem rezar. Contou também que, quando foi para Salvador, ficou mais próximo do candomblé, onde se iniciou como filho de Oxóssi na casa de uma menininha do Cantoá. Confessou também que nunca incorporou totalmente, por uma razão, porque a razão não permitiu. Hoje, Caetano se diz ateu. Seu filho mais velho, Moreno, que ele também apresenta no show e dá detalhes, o cantor comenta que ele é religioso de um modo abrangente. Não tem uma religião específica, é candomblessista e católico franciscano, com uma certa atração pelo hinduísmo. Não sabemos como Moreno responderia, né, ao censo, né, à pergunta do censo. Talvez ele dissesse que era católico, talvez do candomblé, talvez falasse outras religiões, talvez dissesse sem religião. Em uma pesquisa qualitativa, certamente ele seria chamado de um religioso sem religião. Ou talvez, por conta do hinduísmo, um religioso nova era. Sobre os dois filhos, então era assim que o Moreno aparece. Sobre os dois filhos mais novos, apresentados pelo pai no palco como cristãos, Caetano diz: eu não sou religioso, mas eu não tenho medo da religiosidade dos meus filhos. Hoje, ambos tocam na igreja que frequento, tocam, né? E o pai se diz que foi muito bem recebido quando foi lá ouvi-los. O cantor também afirmou que não vê no crescimento das igrejas evangélicas no Brasil como algo negativo. Perguntado por um repórter sobre a presença dos evangélicos na mídia, ele respondeu: a Record tem mais rabo preso com o bispo do que a Globo com o cardeal. Aliás, ele respondeu perguntando, né? A Record não tem rabo mais preso com o bispo do que a Globo com o cardeal. Relativizando, Caetano criticou os preconceitos pseudo-chiques em relação aos evangélicos. Mas, por outro lado, também frisou ser contra o que chamou de fundamentalismo evangélico, que alimenta preconceitos e produz sofrimentos. Aí é só a gente pensar que existe, inclusive, ações, né, contra certos preconceitos evangélicos, que o Caetano faz parte dessas ações jurídicas. Voltando a falar sobre a religiosidade dos filhos, em dado momento, Caetano resumiu: minha geração teve que romper com a religiosidade imposta. A deles teve que recuperar a religiosidade perdida. Então, ele traz um elemento ali da questão das experiências geracionais. Como comparar o passado e o presente? Como se sabe, para uma minoria ativa de jovens gerações anteriores, declarar-se ateu foi uma forma de contestar as autoridades em casa, na igreja e no espaço público. Ser ateu compunha o perfil de uma parte da juventude que se envolveu em atividades políticas ou ligadas à contracultura. Nesse mesmo passado, talvez seria muito difícil encontrar um pai que, declarando-se ateu, aceitasse bem as religiões dos filhos. Mas voltamos a falar dos filhos. Não vi nenhuma notícia publicada, nenhuma declaração pública do mais novo, do Tom. Né? Ele não falou sobre isso publicamente. Já Zeca, hoje com 26 anos, andou falando sobre religião. Suas entrevistas repercutiram muito em vários blogs e sites religiosos e culturais. As frases mais destacadas por ele foram: tive meu primeiro contato com a fé cristã aos 10 anos. Desde então eu creio. Desde criança tenho fé. Os hinos da igreja são muito importantes para a minha formação musical. No último ano experimentei uma intensificação da fé, um renascimento. Isso foi muito importante para a minha vida e para eu estar conseguindo fazer esse show hoje. O preconceito religioso, perguntaram se não havia preconceito, né? Chega em mim, mas a fé me faz tão bem, em harmonia com a minha família, que qualquer intolerância não tem importância. Fé, vida, música, renascimento são palavras usadas por Zeca. Também fazem parte do vocabulário de muitos jovens evangélicos. Já a experiência de Zeca, de convivência em harmonia com diferentes escolhas religiosas no interior da família, tornou-se bem mais comum hoje que no passado, mas nem sempre funciona assim. Por outro lado, causa estranheza que um filho bem nascido, né, de um cantor famoso, se vincule justamente à Igreja Universal do Reino de Deus. Existem outras igrejas evangélicas que ele poderia estar, né, com públicos bem mais seletos. Universal, classificada como neopentecostal, se distingue pela teologia da prosperidade, que oferece esperança de bens materiais para pessoas socialmente deserdadas. Isso é o comum.
Mas, certamente, em matéria de fé, nem tudo cabe na razão instrumental, e está lá Zeca e Tom na Igreja Universal do Reino de Deus. Em outro momento, em entrevista ao Estado de São Paulo, Caetano contou que foi a babá quem converteu os meninos, quando eles ainda eram adolescentes. Ou seja, na experiência de Zeca Veloso, a família não foi a agência definitiva para sua socialização religiosa. Coube a babá evangelizar os filhos dos seus patrões. Em uma situação tradicional, no mundo cristão, o evangelizador tem sempre mais cultura que o evangelizado. Geralmente, alguém destituído de posição social. Na situação que estamos analisando, a empregada doméstica, estruturalmente subalterna, trazendo consigo elementos de liminaridade, comunitas, né, atualizou, em alguma medida, o que o antropólogo Victor Turner chama de poder dos fracos. Até bem pouco tempo, a alusão ao poder dos fracos na literatura sobre religião foi útil para explicar as situações em que mães de santo eram procuradas por políticos e pelos ricos que iam aos terreiros em busca de ajuda e proteção. Hoje pode-se indagar até que ponto esse mesmo conceito, poder dos fracos, pode contribuir para pensar a capacidade dos evangélicos, das classes populares, converterem pessoas com mais renda e escolaridade. Essa é uma questão que eu não tenho como responder, mas eu acho que a gente pode deixar para discussão aqui com vocês. Adoraria saber o que vocês acham disso. Bom, se pensarmos em faixa etária, pegando esse exemplo dos filhos do Caetano, a gente percebe que essas coisas que foram faladas ali, elas têm muito a ver com os resultados dos censos, né? Que já apareceu em 91 e ficou muito mais claro em 2010. E o que o censo nos leva a crer é que hoje os jovens brasileiros nascidos entre 15 e 29 anos atrás são menos católicos do que seus pais, mais evangélicos do que os jovens de gerações anteriores e mais sem religião do que os adultos que hoje declaram ter fé, mas não ter religião. Ou seja, ter vínculos religiosos, mas não se declaram ateus ou agnósticos. Então, essa historinha do Caetano, da família do Caetano, por um lado, ela é surpreendente por se tratar da classe social onde ela está localizada, mas, ao mesmo tempo, ela reforça os dados e as tendências do censo. Só para a gente ter um pouquinho de lembrar um pouco as coisas, aqui é a geração do Caetano, né, o CPC da UNE, o alto dos 99%. Essa ideia, esses jovens certamente todos se declaravam ateus, porque podiam até ir escondido ir na igreja, né? Porque a gente sabe de vários casos hoje em dia. Aliás, nós soubemos ontem que circulou que o governador do Maranhão se declara, né, comunista e cristão, né? Que é outra combinação não tão usual, né, nas nossas cabeças e tal. E aí, essa aqui é uma foto só da CPC da UNE, onde quem se considerava jovem era 1%, 99% esse é o alto dos 99%. A gente vê aí jovens brancos, né, e que estavam na universidade e que certamente passavam por essa socialização que o Caetano nos fez referência. Mas aqui o importante é a gente pensar rapidamente nisso, nem vamos parar muito nisso, mas o que aconteceu com a linha do tempo das mudanças da distribuição dos grupos religiosos no Brasil. Só para prestar atenção, o que era o catolicismo na primeira coluna e o que é o catolicismo na última coluna, né? A última ainda é de 91, a gente vai ter um outro que vai até 2000. Né? Então, o descenso do catolicismo fica claro nesse quadro de uma maneira cada vez maior, assim como o azul mostra o que foi acontecendo em termos do pentecostalismo, né? E o rosa, né? Já vai mostrando essa tendência que eu estava falando sobre o sem religião, que se declaram sem religião e tendo fé, quer dizer, não, diferente do agnóstico e dos ateus. Aqui tem outro gráfico que nos ajuda a pensar. No primeiro, o catolicismo, no segundo, os evangélicos, no terceiro, os espíritas, Umbanda e Candomblé, outras religiosidades, sem religião e não declarou. Também faz parte da mesma coisa do censo e também ajuda a gente a pensar que transformação foi essa, né? Como é que essa transformação foi tão forte, tão radical. Esse outro exemplo, essas aqui são pesquisas depois do censo, mas eu queria chamar a atenção apenas para essa colorida,
porque o outro é uma comparação dentro da pesquisa, não vale a pena a gente se dedicar a isso agora, mas já é um outro momento, já é feito em 2013, né, onde você vai ter entre os jovens entrevistados, já menos católicos, já podendo dividir entre católicos praticantes e não praticantes. Os evangélicos são já 27% entre os jovens, espírita kardecista, outras religiões, não têm religião, mas acreditam em Deus, 15%. E se a gente pegar o Rio de Janeiro, no último censo, o Rio de Janeiro, entre os jovens, chega a 20%. Né? No país como um todo, entre 8% e 10% quando é jovem, e no Rio de Janeiro chega a 20% entre os jovens e 20% de jovens, vamos dizer assim, que não teriam a escolarização que o senso comum savant imaginaria que teria o ateu do passado. Né? São jovens das classes populares, são negros, né? Enfim, tem todas as características, baixa escolaridade, uma coisa diferente do que houve em outras gerações para quem contestava a religião. Né? Uma ideia, em termos do senso comum, era que a religião estaria mais forte entre os mais pobres e menos escolarizados, e mais fraca entre os mais escolarizados e com mais recursos. Né? Bom, isso aqui não é para agora, deixa aí. Então, eu acho que esses exemplos vão mostrando um pouco que os evangélicos, né, eles foram chegando de 6%, eles foram de 6% foram para 9%, de 9% para 15%, de 15% para 22% na sociedade brasileira. Né? E o sem religião, como é outra tendência que cresce também, não era importante, mas passa a ser hoje vamos dizer assim, alguém já disse, a religião que mais cresce, né? Em termos proporcionais, seria esse sem religião. Queria chamar a atenção que nem sempre o censo perguntou dessa forma. O censo perguntava ateus e agnósticos. Né? Foi um esforço muito grande, do qual eu participei direta ou indiretamente em alguns momentos, que foi um diálogo que o censo teve com o ISER e que as pessoas do IBGE, que a gente conseguiu com muito esforço, não foi pouco esforço não, que fosse perguntado, você tem religião? Né? Aí não. E depois, entre os sem religião, se colocasse quem era ateu ou agnóstico. Com isso, você também se colocou ter fé e não ter religião institucional. Então, foi um esforço grande, que a gente não sabe como vai continuar. Né? Se realmente é uma das coisas que aperta o coração, porque foi muito difícil essa negociação no censo de 91, no censo, né, depois de 2010 também, para conseguir se aproximar um pouco do que estava acontecendo em termos religiosos no país, que a gente já sentia nas pesquisas qualitativas e que não tinha nenhuma expressão em termos quantitativos. E vale dizer que o censo do Brasil, do IBGE, é dos melhores nesse sentido, em termos mundiais. É um dos censos que mais mede essa questão, era, até 2010, que mais media essa questão das religiões e mais mostrava movimentos que não eram vistos, né? Assim, se você tem outras categorias para perguntar. Então, foi bem importante isso. Essa chegada do sem religião causou bastante barulho na academia, porque era difícil as pessoas compreenderem um pouco o que seria isso, ter fé e não ter religião, ou estar em busca. Naquele momento, a gente trabalhou um pouco com a ideia de que as trajetórias dos sem religiões podiam ser um ponto de partida para se descolar das religiões de família, um momento, né, da juventude que está entre a proteção da família e a responsabilidade da idade adulta, uma maneira de se descolar da família seria dizer sem religião. Um interregno entre vários pertencimentos, que a gente tem várias trajetórias assim, a pessoa se diz sem religião, depois busca e vai procurar, ou poderia ser um ponto de chegada também, onde se realiza síntese pessoais, combinando elementos de diferentes crenças, que seria o caso do Moreno, né? Que a gente viu há pouco. Então, ele também seria um sem religião que pode continuar numa síntese pessoal. Mas se percebeu justamente que essa alternativa nova no campo religioso, que é a sem religião, ela poderia ser alguma coisa passageira na trajetória de um jovem. Né? E muito mais como ponto de partida, muito mais como interregno, muito menos como síntese pessoal, mas isso a gente não tem como pensar em termos quantitativos. Né? Então, a diversidade religiosa tornou-se uma realidade nas múltiplas trajetórias de ser ou estar sem religião e se inscreve como uma nova posição possível no campo religioso. Né? E isso vai ajudar. Então, como é que a gente vai tratar isso aqui conversando com vocês? Primeiro, eu vou recordar
como é que a literatura... vou tentar defender uma ideia que a literatura disponível para tratar esses fenômenos que eu estou tratando aqui, ela vai usando a mesma literatura que está em voga para pensar o Brasil. Perceber isso, quer dizer, que elementos são trazidos para entender o pentecostalismo. Quer dizer, estou fazendo uma coisa inversa, né? Como é que os estudos do pentecostalismo podem nos indicar quais eram, vamos dizer assim, os repertórios das ciências sociais nos diferentes momentos, né? Isso, vou tentar fazer isso no começo e, em seguida, eu vou tratar um pouco da questão das eleições, menos do que talvez vocês gostassem, porque não é bem a minha especialidade, mas do cotidiano e nas expressões culturais, onde eu acho que tem uma coisa bem importante para a gente pensar o Brasil de hoje. Bom, recordando, né, um pouco o que nós todos sabemos, é que a República Brasileira, né, na República Brasileira, o catolicismo, religião oficial dominante, garantiu a atualização dos seus símbolos e rituais no calendário e na delimitação dos territórios, né? Aquela coisa clássica, chega numa cidade qualquer, mais alto, né, e mais no centro está a Igreja Católica. E o calendário completamente naturalizado, né? Os dias santos naturalizado, é aquela ideia de que a religião tornou-se realmente católica oficial e dominante, né? Ela assegurou a presença, mas assegurou também a presença nas ações públicas, voltada para a educação, para a saúde, para a assistência social. Essa é a história, né? Dessa maneira, a despeito da existência de algumas minorias religiosas, e para além do duplo pertencimento religioso de católicos, que também frequentavam e frequentam a candomblé, a umbanda e o espiritismo kardecista, a nação se conformou identificada com o catolicismo. Então, o fato de ter essas minorias, ou de ter esse duplo pertencimento, porque tratava-se de um campo religioso de hegemonia católica. As religiões de matriz afro-brasileira, por vezes combatidas, por vezes ignoradas, ocuparam uma posição subalterna. Já os protestantes históricos, com eles, se estabeleceu uma convivência mais ou menos pacífica. Os herdeiros da reforma do século XVI, os batistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, etc., foram chegando aos poucos ao Brasil colonial e, com pouca visibilidade e um crescimento vagaroso, não ultrapassavam a situação de minoria religiosa. Ser brasileiro e ser católico parecia uma identificação natural. Porém, no decorrer do tempo, vários fatores impulsionaram mudanças nessa equação. E, claro, que foi a chegada do pentecostalismo, né? Eu não sei se quem de vocês sabe, mas os primeiros pentecostais chegaram no Brasil no começo do século XX, principalmente via Estados Unidos, embora a gente sabe que esse movimento começou na Europa, mas eles vieram via Estados Unidos, como indica a história da Assembleia de Deus da Congregação Cristã do Brasil. E quem eram os pentecostais, né? Quem não estuda religião realmente não entende que tem um lado que é uma questão, vamos dizer, de crença, né? E de crença e de, vamos dizer assim, de ênfases dogmáticas. Eles eram renovados pela crença do Espírito Santo. Ou seja, a ideia que o Espírito Santo atua nos fiéis contemporâneos e atua ofertando êxtase religioso e ativismo proselitistas. Então, essas coisas são as mais importantes, quer dizer, a ideia de que você pode ter acesso a um dom, né, e que isso vai te dar uma alegria, né, um êxtase religioso que outras religiões, o próprio protestantismo histórico não dava. Um pouco essa ideia disso. Essas denominações, como a Assembleia de Deus Congregação Cristã do Brasil, elas se espalharam rapidamente pelo Brasil, sobretudo nas camadas populares. E assim, a partir dos anos 60, a gente pode dizer que, a partir dos anos 60, que o pentecostalismo, de berço protestante, introduziu a concorrência explícita no interior do campo religioso, o que não existia antes. Quer dizer, ele vai realmente lutar para ter novos adeptos, vai entrar no campo religioso dessa forma, né? E, com isso, você vai ter uma mudança muito grande, né, nesses números que a gente viu aqui hoje. Claro, né, que nós temos que lembrar que a reforma do século XVI, né, luterano, 1712, etc. e tal, ela nunca se constituiu numa coisa homogênea. A estrutura do protestantismo é da árvore com vários galhos, que são as denominações. A totalidade evangélica não tem nada a ver com a totalidade católica. A totalidade católica é hierárquica, centralizada, existe uma unidade aparente. Nós sabemos que existe, que o catolicismo foi feito de tensões, né? Ele foi, sempre meus alunos falam do nome da rosa, porque aí todo mundo, né, lembra disso, do nome da rosa. E então ele é feito disso, mas ele mantém uma unidade aparente. A
totalidade dos evangélicos, o nome evangélicos é um nome que tem a ver com uma base comum, né? Mas, em termos denominacionais, é aquela coisa dos galhos, que um galho não tem nada a ver com o outro. E que as cisões são feitas sempre porque brigou, funda outra, dá outro nome. Por isso que são tantos nomes, por isso que no censo, o trabalho do censo é muito complexo, porque você pode ter nomes muito diferentes, né, que vão sendo colocados, e às vezes, e isso assegura que a comunidade local decida as suas religiões, onde estiverem um ou mais do que um, e meu nome estaria entre vós. Essa é a referência bíblica, né? Então, quando a gente fala de evangélicos, a gente muitas vezes esquece um pouco dessa árvore com muitos galhos, com muitos nomes e com muitas ondas, para usar uma expressão usada pelo Paul Freston. Agora, como é que esse crescimento foi pensado na literatura, né? Bom, logo na década de 50, as explicações remetiam aos esquemas desenvolvimentistas utilizados na época para caracterizar o atraso da América Latina. Interessante que os primeiros textos que aparecem, eles são textos muito voltados para falar do êxodo rural, do inchamento da cidade, da urbanização sem industrialização, explicando o crescimento pentecostal, tanto o seu conservadorismo, né, quanto a sua alienação dos seus membros. Porque a literatura que tinha naquela época era uma literatura toda voltada para tirar os obstáculos do desenvolvimento. Né? Então, ele mostra um pouco que eles eram pensados justamente como a área rural, né? A maneira que estava acontecendo, e que obstáculos do desenvolvimento podiam ser explicados a partir até da alienação desses. Então, por exemplo, a coisa do patronato. Então, uma explicação bastante que, na época que teve muita circulação, ele perdeu o patrão no Nordeste, foi para São Paulo. Em São Paulo não foi incluído, né, no operariado, como mandava o figurino, encontrou um novo patrão, entre aspas, que seria o pastor. Né? Então, essas relações, né, essa maneira de pensar a sociedade brasileira aparece muito nos primeiros textos. Depois você vai ter, já na ditadura militar, uns textos que vão falar sobre a modernização conservadora sem inclusão, levada adiante pelo regime militar. Isso também levaria a enfraquecer relações tradicionais de dominação, né? E o chamado modelo brasileiro de desenvolvimento teria produzido mais fragmentação social e, por consequência, seria mais favorável a conversões e a novos pertencimentos religiosos. Isso é claro que eu estou fazendo uma coisa muito assim, sintética, né? E resumindo, a gente perde muitas coisas. Mas, de qualquer forma, na mesma época, aparece um outro argumento recorrente para explicar o crescimento, que foi o acesso de algumas denominações aos meios de comunicação. Os estudiosos lembram que as concessões de rádio e de TV realizadas durante o regime militar permitiam que as vozes evangélicas se espalhassem e chegassem aos lares católicos, abrindo terreno para a mudança no perfil dos brasileiros. Né? É claro que a gente vai ter nesse momento, principalmente no final do regime militar, uma reação católica, né? Duas reações católicas. Uma que vai ser a reação justamente que vai acontecer a partir das comunidades eclesiais de base, né? Que a Igreja Católica, até então, deitada em berço esplêndido, né? Ela começa a sentir os sinais dos tempos, e duas reações da Igreja Católica surgem. Por um lado, surgem as comunidades eclesiais de base, e, por outro, o movimento carismático. Né? O movimento carismático buscava justamente aqueles mesmos elementos de êxtase religioso, da presença do Espírito Santo sobre os fiéis contemporâneos, e, por outro lado, de uma maneira bem no outro extremo, as comunidades eclesiais de base, elas iam com a ideia, após Vaticano II, né, se espalhavam pelo Brasil, propondo unir fé e política. Essas comunidades tornaram-se um espaço de reivindicação por terra, por condições de trabalho, por moradia urbana. Com o passar dos anos, e isso aqui é muito importante para o que a gente vai falar depois, as SEBs e as pastorais católicas mostraram-se berço de formação de lideranças políticas. Mas o que havia de diferente, né, entre os evangélicos e os que começa a haver nesse momento como diferente entre os evangélicos e os adeptos das comunidades eclesiais de base? A minha ideia é que os evangélicos promoveram uma explícita religiosização da política, né? Enquanto nas SEBs a gente assistiu uma politização do religioso, né? Então, nos dois casos, a gente vai ver uma relação entre o político e o religioso, só que a ênfase é ao contrário, né? Nas SEBs assistimos essa politização do religioso, onde mesmo
tratando sobre a inspiração de categorias bíblicas e teológicas, seus membros são motivados a atualizar argumentos e regras do campo político. Né? E a gente pode perceber isso até hoje nessas lideranças que têm hoje cargos públicos e foram criadas, né? São crias da SEBS. Então, existe uma coisa de você... Claro que a fé é que levou a participação, etc. e tal, mas há essa ideia de ser motivado a atualizar argumentos e categorias do campo político. Com os evangélicos, o nome de Deus passou aberta e sistematicamente a frequentar o espaço público e a legitimar pautas conservadoras que envolvem a negação, por exemplo, no começo, dos direitos sexuais e reprodutivos, que é o primeiro ponto que eles se colocam dessa forma. Então, essa inversão mostra que, nos dois casos, você tem uma relação entre fé e política, mas você tem ênfases totalmente diferentes. Né? Então, e isso vai aparecer, mas, e aí vem o segundo ponto, os evangélicos não se contentaram em religiosizar a política. Eles entraram no jogo eleitoral. Né? Então, você vai para o jogo, está fora do jogo eleitoral, por causa das categorias morais, inclusive a ideia um pouco de estar apartado das coisas do mundo, a ideia de que a segunda vinda de Cristo é iminente, mas isso vai se somar em certas denominações, aí a gente tem que lembrar de novo da árvore, vai se somar, entrar no jogo eleitoral, e isso fica muito claro após a Constituição de 88. Como é que está meu tempo, hein? Está bem? Toca. Então tá, me dá uns toques aí. Aí, na Constituição de 88, né, a bancada evangélica... Então, acontece, em 88, uma coisa que não tinha acontecido no Brasil antes, que era uma articulação de denominações evangélicas. Quer dizer, a Constituição, ela meio que obriga, porque a coisa do segmento, dos irmãos separados, a ideia de uma denominação não olhar para a outra, quer dizer, era muito comum. Porque a gente teve, por exemplo, no PSB, pai do Aurélio, né? Aurélio Viana, ele era protestante, né? De família protestante, não é, Charles? Se candidatou, foi senador, mas não era a questão religiosa que estava em jogo, né? Quer dizer, ele estava num partido, o partido que dominava e tal, e a gente tem vários exemplos assim no Brasil, não é que isso seja uma novidade. A novidade é a articulação dos interesses de várias denominações. Ganha visibilidade. É claro que... E a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem um lado católico, né, vamos dizer assim, no próprio nome, Igreja Universal do Reino de Deus. Ela tenta, com esse universal, ela tenta trazer vamos dizer, similar à totalidade católica. Com a questão da hierarquia, é uma igreja que tem bispo, né, não tem papa, mas tem, né? Não tem ninguém nomeado de papa, mas tem, né? Então, ela traz essa coisa. Então, realmente, a Igreja Universal, ela institui um modelo de fazer política para as outras denominações. É ela que começa com a questão do território. Né? Ela começa de ter um candidato por território. E, com isso, esse modelo da Universal, né, de ligar candidaturas, interesses corporativos, dessa corporação, digamos, que se juntou ali, que são as várias denominações na chamada bancada evangélica, ela começa, na verdade, escancarar os seus interesses políticos, incentivando candidaturas e oferecendo um modelo de atuação parlamentar que influenciou outras denominações. Né? Claro que eles tinham, nesse momento, eles tinham reivindicações comuns, que são muito importantes. Afinal, como nós dissemos aqui, fomos formados num Estado onde ser católico e ser brasileiro era uma equação natural. Então, claro que o Estado tinha vários privilégios para os católicos e é isso que junta a bancada. Né? Essa ideia, temos coisas comuns nessa sociedade católica a qual nós temos que enfrentar. Então, os primeiros momentos, o que vai para o parlamento não são as questões morais. Né? Elas são as questões justamente de conseguir as mesmas, vamos dizer, o mesmo estatuto, né? Ou então questionar o estatuto da Igreja Católica a partir dos evangélicos. E nesse momento a gente pode dizer, e isso é um pouco paradoxal, e é bom para a gente pensar, bom para pensar mesmo, né? É que os evangélicos eram os que mais defendiam o Estado laico. Né? Essa ideia, essa força, quem defendia o Estado, a gente tem até estudos sobre isso, né? O Luiz Antônio Cunha, estava com ele numa mesa outro dia, estava me falando que eu falei isso para ele, fiquei assim, ele falou, não, eu te mostro estudos, porque os evangélicos começam a questionar a relação Estado e Igreja Católica e eles são portadores da ideia do Estado laico e vão reivindicar
que se tire privilégio da Igreja Católica, né? E nesse momento. Isso vai mudar no tempo, né? Dessa forma, apesar da nova e avançada Constituição de 88, poucas rupturas, mas eles começaram a agir também, e para conseguir levar adiante as suas demandas de Estado laico, chamar de Estado laico assim, tá? Pouco com certo cuidado, eles começam a entrar no jogo eleitoral. E nesse sentido, no jogo eleitoral, ia entrar nas maneiras de fazer política instituídas pela cultura política brasileira, né? Então, apesar que a Constituição de 88, que o Charles conhece tão bem, ter sido avançada, poucas rupturas significativas ocorreram no nosso viciado sistema eleitoral. Então, isso é uma coisa interessante, uma Constituição super avançada e um sistema eleitoral que continua agindo como era antes. E por meio dos seus disputados votos e seus representantes eleitos, os evangélicos chegaram ao mundo da política. É verdade que eles nunca estiveram longe, mas nunca dessa forma como aconteceu a partir da Constituição de 88, né? Nos anos 90, já dando um pulo para diante, depois da Constituição, a democratização política do país coincidiu-se com as exigências do modelo neoliberal, né? Produzindo respostas a diferentes demandas de inclusão social, não produzindo respostas a demandas de inclusão social. Nesse contexto, então, aí você vai ter toda uma outra argumentação para a literatura, que o crescimento pentecostal foi atribuído à falta de políticas sociais e de segurança pública, sobretudo nas áreas mais pobres e conflituadas, e com o narcotráfico presente. Então, é impressionante que você começa aí, tem uma literatura que sai um pouco da questão da política e vai para o território, e isso bem a partir da ideia do que acontece depois com as reformas, com as privatizações, enfim, com aquilo que a democratização não trouxe em termos de inclusão social. Bom, chegamos aos anos 2000 e entramos no século XXI com a certeza que os crentes pentecostais tinham chegado às favelas, aos conjuntos habitacionais, às prisões e às demais periferias da sociedade marcada tanto pela ausência ou pela presença pontual da Igreja Católica, estava ali ou estava pouco, quanto pela presença precária do Estado, precária e muitas vezes violenta do Estado. Nesses territórios habitam a maioria dos evangélicos, disso que a gente colocou aí, né, desse crescimento. Em 2005, a gente vai ter evangélicos que vão aderir ao Estado, né? E vão mostrar flexibilidade, inclusive, em estar nos partidos chamados de esquerda, que muitas pessoas, na literatura anterior, achavam impossível. Era como se tivesse uma antinomia impossível de ser resolvida, né? Como é que um partido de esquerda, como é que a Igreja Universal, por exemplo, que queimou jornais, né, onde o Lula aparecia numa determinada eleição, como é que poderia fornecer um ministro, né, um ministro para o Crivella, né, um ministro para o próprio governo Lula. Então, isso começa por quê? Porque as suas ações, na minha opinião, as suas ações sociais demoraram para ser notadas e passaram a depois, quando o novo governo aparece, né, quando começa a era Lula, a justificar convênios com diferentes instâncias do poder público. Então, essa ideia também que as ações sociais da Igreja, principalmente da Universal, uma das outras também que começaram a fazer, começam a transformar em locos de políticas públicas, né? E com isso, então, eles foram criando condições de entrar no jogo eleitoral. Bom, a gente diria o seguinte, e hoje, a partir de 2013, o que aconteceu? O que a gente pode falar rapidamente sobre isso, né? Vários elementos a gente vai colocar durante o nosso trabalho, nossa conversa sobre isso, mas o importante é falar uma coisa devagarinho, né? Estamos, a partir de 2013, principalmente, torna-se um fenômeno moderno, atual, para a palavra moderno não levar a gente para pensar o que é a modernidade, atual, né? Neste século, falar de Deus e defender a religião sem ser necessariamente crente ou religioso no espaço público. Falar de Deus e defender a religião sem ser necessariamente crente ou religioso. Então, isso é uma coisa bem nova, inesperada, né? E isso aconteceu nas eleições de 2018. Não aconteceu nas eleições de 2014, porque você tinha até um pastor presente,
né? Vocês estão lembrados, mas a discussão de 2014 não foi uma religião, não foi uma discussão onde a religião entrasse na argumentação, no estoque de argumentos, tudo isso. Em 2018 acontece isso. Então, o uso do termo Deus e religião está presente não só entre os candidatos evangélicos, mas de diversos eleitores que compõem o movimento que nós chamamos hoje de neoconservador. Com isso, então, a gente vai entrar num momento, né, que identidades relacionais e contrastivas vão fazendo com que, de uma forma mais clara depois de 2013, né, uma identidade contrária aos setores progressistas e aos movimentos identitários se coloque como legítimo falar de Deus no espaço público, né? E aí a gente tem vários elementos que a gente vai colocar que na verdade, a novidade que vai se colocar agora, tem que falar bem devagarinho isso, porque o apreço à laicidade, isto é, a separação da religião e do Estado, passa a ser considerado algo de esquerda. E o discurso da nova direita passa a incorporar temas como Deus e valores cristãos. Né? A gente teve uma mudança muito grande. Daquilo que era a reivindicação dos evangélicos, da laicidade, passa a ser uma questão de esquerda. Né? É a esquerda que quer o Estado laico. Bom, como é que começou tudo isso? Né? A gente podia pensar isso rapidamente. Eu queria lembrar que, e saindo um pouco do parlamento e indo um pouco para os territórios agora, né? Quando os evangélicos quando começa a ficar claro que, enquanto ser católico poderia ser alguma coisa podia ser praticante e não praticante, e a questão do território não estava forte, e os evangélicos, ao contrário, eles vão se colocar a partir do território, né? Os evangélicos passam a ser vistos por todo o sistema eleitoral, que não mudou muito, como um celeiro de votos. Né? Essa ideia de que o alto índice de frequência dos fiéis nos cultos religiosos, né, começaram a ser olhados com interesse pelos candidatos de diferentes religiões, perfis e partidos. Né? Ainda que se saiba que a escolha dos candidatos depende de uma conjugação de fatores, tais como lealdades locais, diferentes alianças, oposições eleitorais, experiências de vida, hoje, todas essas coisas elas mostram que o voto, né, ele não é decidido apenas por um elemento, ele tem uma conjugação de elementos que trabalham com a questão do voto. É claro que é importante a gente perguntar em quem você votou e trabalhar com os recortes clássicos, a escolaridade, local de moradia, etc. Mas existem muitos outros elementos que estão presos no voto. Mas, apesar disso tudo, o voto evangélico foi se tornando mais uma variável a ser considerada na dinâmica brasileira, na dinâmica eleitoral brasileira. E isso tinha muito a ver com essa ideia de ter uma população, quer dizer, territorialmente localizável, tantas vezes por semana, né? Era ali que se podia colocar. E aí nasce a ideia do voto por proximidade. Né? O voto por proximidade é justamente aquele voto que se dá porque aquele candidato chegou naquele espaço. Né? Ele chegou naquele espaço, ele faz parte do seu dia a dia, ele te ajudou com alguma coisa, repete um pouco o que a gente chamaria de curral eleitoral em outros momentos históricos, mas é um curral eleitoral que tem que ser cativado a cada dia por outros elementos, não pelos políticos, porque ele pode ser móvel. Diferentemente do curral eleitoral que a gente conhece, a terra, para falar um pouco de rural, a terra é um elemento, né, fundamental na dominação. Né, o acesso à terra. Ali, nesse caso, não se trata disso, mas se trata de uma espécie de, vamos dizer assim, de barganha política pelo voto de proximidade. O pastor indica, pode funcionar ou não funcionar, mas o pastor pode indicar. Né? E a outra coisa também, começa-se também a questão da pauta moral. E a pauta moral, ela começa por um tema que é um tema, na verdade, que junta em vez de separar, que é a questão do aborto. É muito importante chamar atenção para isso. Quer dizer, como é que eles vão começando essa questão da pauta moral? É com um tema que, na verdade, tem muita aceitação na sociedade brasileira, por exemplo, de ser contra isso. Então, a bancada, a partir do 2000, além de defender o interesse das suas igrejas, a bancada evangélica, destacou-se na batalha de descriminalização do aborto. Mas, se é verdade que a oposição à Igreja Católica se manifesta quando representantes evangélicos demandam isenção fiscal, aí você tem duas bancadas separadas. Isenção fiscal, espaço para construção de templos, feriados no calendário oficial, apoio financeiro para
para eventos públicos, né? Então, nesse sentido, com essas questões, as bancadas evangélicas e católicas se separam. Mas, na questão do aborto, eles vão estar juntos, né? E isso, evangélicos, católicos e espíritas se unem, por exemplo, para criar obstáculos à discriminação do aborto. Eles têm isso, né? Existem vários elementos que eles vão juntos e fazem e conseguem fazer com que essa pauta não seja levada adiante. Eles contam mas, ao mesmo tempo, isso que é importante, eles contam com a opinião pública. Todas as pesquisas de opinião mostram que uma parcela muito pequena da população se declara favorável ao aborto. Não, aborto não. Realmente é uma parcela muito pequena que se coloca favorável à descriminalização do aborto. Por exemplo, só para lembrar aqui de vocês, né, o que aconteceu em 2010 ainda, entre o primeiro e o segundo turno, na eleição presidencial, foi tomado um intenso debate eleitoral envolvendo o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, né, principalmente com a questão do aborto e com a criminalização da homofobia. O programa eleitoral do candidato do PSDB, do José Serra, chegou a exibir mulheres grávidas para atacar essa pauta, né, e qualquer proposta de mudança legislativa. Então, ou seja, eu quero chamar a atenção que o tema que vem à tona é um tema que junta mais do que separa, né? E isso estou falando isso agora porque às vezes a gente esquece disso, não entende o momento que a gente está vivendo, né? Como é que essas pautas, né, foram de certa forma entrando, como é que foi entrando na população brasileira. Bom, e por que vai se agravando esses debates, né? Eles vão se agravando porque o Estado, naquele momento, o Estado, o poder público, melhor falando, ele tem obrigação, pela sua própria história, né? No caso, nós estamos falando desses governos, dos chamados governos, dos governos petistas, ele vai tendo que não só acatar certas demandas que estão na sociedade, mas ele vai ter que criar mecanismos para isso dentro do próprio aparelho do Estado, né? E assim é que vão nascendo, por exemplo, algumas iniciativas contra a intolerância religiosa, né? E você vai tendo assim uma série de conselhos, como é que chama? Atender o telefone, né? Como é que é? Uma série de elementos que vão do Estado, eles vão permitindo esse tipo de questão. Agora, eu estou falando de intolerância religiosa, mas o que vem junto com a intolerância religiosa são outros elementos da sociedade. Então, por exemplo, os trabalhos que tratam de intolerância religiosa percebem justamente que nos conflitos religiosamente motivados também se manifestam injúrias raciais, acusações homofóbicas herdadas do nosso passado escravocrata e uma cultura machista interiorizada no processo de socialização. Então, aparentemente, o que está em jogo ali é a questão da intolerância religiosa. Mas como é que vem a denúncia? A denúncia vem, ele morava vizinho de mim, né? Ele fez uma coisa da Umbanda ou do Candomblé, aí ele era gay. Aí você acaba falando que era uma população negra, que era um bando de negros. Quer dizer, é bem interessante como essa questão da intolerância, a maneira como ela é formulada, ela vai revelando outras coisas que estavam em jogo nesses espaços. E quem é que está fazendo isso, né? É o Estado. Então, o Estado está, de alguma forma, quando ele cria certos mecanismos para a denúncia da religião, ele está, de alguma forma, vamos dizer assim, tirando a religião do foro íntimo. Então, isso vai voltar mais tarde de uma maneira muito forte, né? Quer dizer, como se você estivesse querendo mandar nas religiões, né? E o Estado na vida privada, né? Por isso que, eu quero dizer com isso, que a questão da laicidade do Estado torna-se uma bandeira, né? Torna-se de esquerda, acaba tomando essa coisa de esquerda. Bom, para falar o outro elemento importante seria falar dos meios de comunicação, né? Voltar a falar que as galinhas de ovos de ouro, né, ganhas durante o regime militar, elas têm um papel muito importante nesse momento para todo esse processo que eu estou colocando, né? E as vozes evangélicas vão ganhando adeptos, né, para alimentar embates que vão barrando conquistas ou demandas da política indigenista, da saúde pública, das ações afirmativas, e em programas de segurança pública desenvolvidos nas favelas. E, para isso, então, é muito importante também os meios de comunicação. Com isso, a gente chega na juventude. Eu fiquei pensando, assim, quem de vocês já pensou um pouco o que é ser jovem no século XXI?
E o que é ser jovem num país, né, que tem esse processo que nós estamos colocando aqui. No século XXI, não dá para falar em juventude sem falar em incertezas que atravessam a vida de toda uma geração. Com diferentes matizes e intensidades, que variam de acordo com condições materiais e com marcas, né, que marcam sistemas de valorização ou então de estigmas sociais, são vários os medos que fazem parte dos jovens de hoje. Como eu trabalho com isso, eu não consigo trabalhar com religião sem pensar um pouco nos medos que atravessam a vida dos jovens de hoje, né? O medo de sobrar, por não encontrar um lugar no mundo do trabalho cada vez mais restritivo e mutante. Nem é preciso dizer para vocês que a cada dia se criam novas profissões e a cada dia se enterram velhas profissões por conta, inclusive, das mutações, das mudanças tecnológicas, né? Então, essa questão, né, de medo de sobrar, essa incerteza, essa coisa de não ter um lugar na sociedade, é um medo que atravessa a sociedade e atravessa de uma maneira muito particular os jovens, né? Depois você tem um medo de morrer cedo, de uma maneira violenta, em uma sociedade onde você tem armas de fogo, onde se criminaliza territórios periféricos, onde a violência policial é presente no cotidiano, né? E aonde é uma geração, pensando nas periferias, aonde, além de todos os preconceitos que já existem, existe o preconceito por endereço. Dize-me onde mora, te direis quem és. Então, toda uma questão forte aí da questão do território que está em jogo, né? Essa ideia de estigmatização. E os jovens encontram muitas maneiras, é muito interessante dizer, fala que mora na Conde do Bonfim, fala que dá o endereço da casa da mãe, porque há uma consciência que o endereço tornou-se mais um elemento de discriminação social que vai reforçar, por exemplo, o medo de sobrar. E você tem, então, e um outro medo, quer dizer, para falar muito rapidamente, é um medo cotidiano de se sentir desconectado num mundo altamente conectado. Então, essa coisa da conexão, estar conectado, esse medo, né, é um medo que atravessa muito a população no dia a dia, porque a vida está no celular. O trabalho está no celular, a escola está no celular, os amigos estão no celular, a vida está no celular. Com tudo isso, né, com todos esses medos conscientes ou latentes, é um tempo de incerteza, que boa parcela da juventude, é nesse tempo de incerteza que uma boa parcela da juventude amplia seu repertório de fé e faz crescer o número das suas trajetórias religiosas possíveis, né? Então, eu faço um pouco essa ligação entre esse momento que nós estamos vivendo histórico que a gente está vivendo, e as religiões, quer dizer, que sejam as conversões a religiões orientais, sejam conversões ao mundo evangélico, seja também esse religioso sem religião. Então, você tem umas posições e oposições muito facetadas, né? Se para outras gerações ser brasileiro, ser católico era uma equação natural, para essa geração não é isso que está em jogo, né? Você vai ter outras questões que vão aparecer nesse momento para definir sua religião. Então, por aí, eu acho que a gente pode pensar um pouco, né, que a diminuição da transferência geracional do catolicismo, né, faz com que os jovens de hoje convivam com outras fontes que dão sentido à vida, né? E entre elas eles vão perceber dinâmicas muito contraditórias. Por um lado, observa-se mais filiação e mais fixação territorial. Afinal, os templos evangélicos pentecostais, que se espalham por todo o país, logram conversões, propõem exclusividade de pertencimento, chegam a certos espaços rurais, interferem nas paisagens urbanas, principalmente nas periferias, né? Mas também nos cinemas, no centro das cidades, né? Produzem novos enraizamentos, por um lado. Por outro lado, também se observa o processo de desfiliação religiosa, deslocamento entre territórios, fluidez de pertencimento, trânsito entre religiões, aproximações com religiões orientais, enfim, tudo isso você vai tendo, aponta para mais experimentação e provoca desenraizamentos materiais e simbólicos muito fortes. Então, são dinâmicas contra a juventude, você se vê obrigado a ver as duas dinâmicas, né? E isso é o que aparece, inclusive, nos quadros que mostram o crescimento do sem religião e os crescimentos dos evangélicos, né? Então, nesse sentido, essa ideia importante que é pensar a relação entre territórios e redes, né? Socializados em um momento histórico em que a dimensão presencial e virtual se imbricam,
constituindo-se uma mesma realidade, as novas tecnologias também se fazem presentes nas vivências religiosas, né? Nos sites, nos blogs, nos canais do YouTube, nas redes sociais e tudo isso. Então, com isso, então, você tem um jovem que a questão da comunicação é central, né, para pensar a relação entre gerações, né? E se para essas gerações anteriores você tinha um polo difusor, né, você vai ter de mão única, você vai ter então isso que a gente conhece, que é essa possibilidade do tempo todo de blogs, vídeos pessoais, redes sociais, né, fazendo com que cada usuário fiel possa ser um potencial produtor de informação, e a internet passou a ser um canal de acesso, né? Transformou-se também de acesso e de produção ao mesmo tempo. Com isso tudo, o que eu quero dizer, e voltando agora ao Zeca Veloso, rapidamente, é que a trajetória do Zeca é possível. Ela é possível, né? A gente está pensando em trajetórias, pensando, como eu gosto muito da imagem do Bourdieu do metrô, né? A ideia do metrô, que todas as trajetórias de uma juventude e tal, elas estão dentro de uma possibilidade histórica, né, de um momento histórico específico e de uma determinada sociedade. E as estações do metrô, como a matriz do metrô, muda no tempo, mas você pode pensar que as trajetórias estão ali, aquele que é o campo do possível, as maneiras. Então, a trajetória do Zeca é possível, né? Ela é possível no sentido que ela está inscrita na possibilidade da sua geração. Mas, ao mesmo tempo, a grande maioria dos evangélicos, como a gente falou, não são o que o Zeca é, né? Elas estão com outras possibilidades. E o que vão dizer as pessoas que vivem essas trajetórias nos espaços periféricos da cidade? Tem um artigo da Ana Paula Lisboa, que eu gosto muito, cito muito, chamado Somos Mais que Ovelhas. Esse artigo a Ana Paula escreveu um pouco antes da eleição do Crivella. E ela afirma que é preciso compreender melhor o papel que as igrejas têm entre os jovens, né? Segundo ela, nesses espaços de igreja, são muitas vezes a única rede fora do tráfico, das drogas e da violência doméstica. E ela mostra isso, né, mostrando, na verdade, em consonância com muitos outros relatos que os pesquisadores e eu mesmo recolhi, mostrando que os moradores das favelas do Rio de Janeiro, marcados pela ausência de serviço público, pela violência, pelo tráfico de drogas, né, pela corrupção das polícias, que ali ser de igreja, andar com gente de igreja, carregar a Bíblia embaixo do braço ou mesmo baixando no celular, aumenta a chance de se manter longe do tráfico e também pode ser uma forma de escapar de ser sempre revistado pela polícia. Nesse sentido, algumas igrejas evangélicas podem se tornar uma espécie de rede de proteção social, entre aspas, que repercute no aumento da autoestima, no aprendizado da música e muitas vezes até ao acesso ao mundo do trabalho. A Ana Paula é negra, jovem, ativista, hoje é uma articulista do Globo. Ela se identifica como filha de Ogum, mas ela já foi da Assembleia de Deus. E ela mostra que, a partir da experiência, da sua experiência de vida, né, é que ela, inclusive, começou a fazer trabalhos sociais, né? E que a igreja foi muito importante. Ela diz assim: eu vivi na igreja durante muito tempo e não pense que eu era uma crente de banco, que entrava e saía despercebida. Pelo contrário, fui ativa no movimento de juventude, fui dos grupos de oração, das equipes de dança, evangelização e também do grupo que passava a madrugada orando por pessoas em situação de rua, entregando pão com mortadela para elas. Virei muitas noites, na última sexta-feira do mês, nas vigílias da Assembleia de Deus. Com isso, Ana Paula mostra, primeiro, que ela não era crente de banco, depois tem um momento que ela vai dizer que existe crente Raimundo, com um pé na igreja, um pé no mundo. Depois ela vai dizer que existe... Ela é ativa, tem o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, e tem o crente de banco, que é esse que só vai lá, entra e sai. Essa pequena fala da Ana Paula ajuda a gente a pensar sociologicamente como nós homogeneizamos as igrejas. Como a gente olha para as igrejas achando que é o mesmo tipo de pertencimento, né? O que ela mostra aí é que tem várias formas de ser evangélico. E isso não aparece muitas vezes quando nós estamos falando e generalizando. E o que ela diz mais, Ana Paula, que eu acho muito interessante? Ela diz assim, mais uma coisa, né? Ela diz assim, mas vivendo numa família plurirreligiosa, tão plurirreligiosa como a do Caetano, com algumas diferenças, né? Ela disse que não absorvia totalmente tudo o que eu via na igreja. Em outras palavras, as festas de Cosme e Damião eram e ainda são uma das comemorações mais importantes da minha família. Ana Paula falando. Até mais importante que o Natal.
Por crescer próximo das religiões de matriz africana, ser criada na Umbanda, frequentar a festa de santo, onde batia palmas, cantava os pontos, comia as comidas, admirava os requedes, mesmo quando estava ativamente ligada à Assembleia de Deus, ela tinha certeza que Orixá não é um demônio disfarçado. Então, esse é um outro elemento importante, porque, na verdade, essas pregações elas não caem num espaço vazio de história, de trajetória. Né? Quando a gente olha, por isso que ela está falando, não somos ovelhas. Ela está mostrando que muitas pessoas que estão dentro dessas igrejas não assumem, né? não incorporam da mesma forma. Em termos de sociabilidade, conhecer o jongo, o coco, o samba de roda, também fez com que Ana Paula relativizasse, né, a demonização das expressões culturais afro-brasileiras. E aí ela vai colocando, e o que eu queria deixar para a gente discutir um pouco aqui, é que essas observações nos fazem pensar que as pregações religiosas não são nunca absolvidas totalmente como blocos monolíticos. No caso, a experiência pessoal da convivência com a família funcionaram como um filtro cognitivo para selecionar e reinterpretar as mensagens veiculadas na igreja. Né? Por outro lado, é claro que vocês devem estar pensando, não, e a Ana Paula continua dizendo, inclusive, que ela conhece gente da Universal do Reino de Deus, que são pessoas abertas, seres pensantes e questionadores, e tem até feminista. Né? Então, essa aí é a experiência dela. Né? E aí, ouvindo a Ana Paula, a gente percebe essa heterogeneidade que a gente estava falando e na qual também caberia, né, o jovem Veloso. O que eu quero dizer com tudo isso, né, na verdade, é que você tem aí vários elementos que estão acontecendo que não fazem nós deixarmos de nos preocupar com essa junção entre essas questões morais e essa presença dos evangélicos no território. Mas fazem a gente pensar, ao mesmo tempo, que se isso é um elemento que está juntando, né, vamos dizer, reações a determinadas conquistas, determinadas formulações do que hoje está se chamando de esquerda, porque isso também mudou bastante, o que é esquerda e direita, nos dias de hoje daria para a gente discutir um pouco isso. Apesar disso, nós temos que pensar, quando falo em juventude, e esse é o meu tema de hoje, nós somos meio que obrigados a pensar em incorporações diferenciadas, em trajetórias diferenciadas. Por exemplo, sem poder entrar em detalhes, eu posso dizer para vocês que uma parte dos sem religião hoje são ex-evangélicos. Então, esse é um dado novo. Né? Uma parte dos sem religião não estão mais ligados à Igreja Católica, eles já são filhos de evangélicos. E aí nós temos várias entrevistas que vão mostrando que desde o jovem que questionou o dízimo, né, até a jovem que não topou botar a roupa que a pastora mandou, a pastora era mulher nesse caso, a pastora pediu para botar, você vai tendo gente sem religião, né, saída do mundo evangélico. Então, isso é uma coisa nova e importante para a gente pensar, né, porque você passa a perceber esse mundo com mais movimento do que um olhar externo se coloca. E, por último, a outra questão que eu queria trazer era um pouco essa ideia de que há uma cultura evangélica na periferia. Quase me matam se eu falar isso. Mas, enfim, que ideia é essa? Quais são os movimentos mais importantes, políticos fora dos lugares usuais da política, que estão acontecendo hoje? São os movimentos culturais. Né? É impossível você falar hoje de política sem falar que os movimentos culturais estão fazendo em termos de desnaturalizar a dominação e de usar a palavra. E a ideia é que a palavra é vamos dizer assim, um elemento da cultura evangélica. Mas que cultura evangélica é essa? É esse jovem que foi evangélico e saiu da igreja, que seus pais já andaram por várias igrejas. Na verdade, é um elemento de um jovem que, hoje, quando você chega na periferia e fala, onde é que é a igreja? Ele vai te perguntar qual igreja, porque ele foi criado dessa forma já. Né? Ele foi socializado dessa maneira e ele vai, na verdade, poder fazer parte de um outro elemento que apareceu no censo de 2010, que nós não sabemos se vai aparecer de novo, se for perguntado, não for perguntado, que é um evangélico sem denominação. É um evangélico, na verdade, que não diz qual é essa denominação. Isso é uma coisa nova, completamente nova. Era impossível pensar isso antes, porque quando eu comecei a trabalhar sobre isso, ser evangélico era fixar no território, era criar comunidade, era frequentar muito, era estar muito, ao contrário do catolicismo, que tinha o católico não praticante, só ritual. Né? Mas a ideia de que uma das coisas que diferencia o catolicismo e o mundo evangélico é que a palavra tem um papel no mundo evangélico e o rito tem um papel maior
na Igreja Católica, embora a Igreja Universal tenha feito essa comunicação. Então, essa ideia é que existe uma cultura evangélica entre a juventude, que não significa necessariamente estar ligado a uma igreja, né? E, na minha opinião, essa cultura evangélica está ligada a tudo que nós dissemos aqui sobre as situações do jovem, principalmente os jovens das classes populares. Então, aqui, eu só vou passar rapidinho aqui para vocês, mostrar um pouco como é que começou isso. Começou nos anos 90. E o movimento hip-hop teve um papel super importante nisso. Basicamente, vários autores dizem que os Racionais MC transformaram a palavra periferia, não é de transformar, eles tiveram importância no Brasil para a transformação da palavra periferia de um estigma na verdade, um baluarte, né? Na verdade, um capital, exatamente, um capital. Então, alguns exemplos mostram que desde os anos 90 eles vão fazendo isso. Ou seja, eles vão usando a Bíblia, eles vão usando, vamos dizer assim, uma pegada, para usar uma palavra evangélica, e vão se colocando para fazer crítica profunda na sociedade. Esse exemplo aqui é um exemplo que é das músicas dos anos 90. Né? Depois nós temos aqui a capa Inferno, todo mundo conhece, né? Eles vão mostrando, a capa tem uma coisa, na verdade, tem uma frase bíblica e ao mesmo tempo ela na verdade, tem várias coisas bíblicas. Durante todas as músicas tem uma questão, e tem a questão da fé. A questão da fé é muito forte, porque ele é uma fé que duvida da fé. Na verdade, ele vai perguntando, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Mas assim, Deus está muito presente, e é um jeito de fazer que tem a ver com a cultura evangélica. Depois aqui, o MV Bill, que foi um personagem importante no Rio de Janeiro, né? Para esse momento que eu estou falando da juventude da periferia começar a falar, ele vai dizer várias coisas, entre as quais ele vai dizer que ele lembra várias coisas da adolescência dele. Muitas coisas eu devo a Deus e a minha mãe e ao rap. Né? A partir do momento em que o rap me deu a oportunidade de reabilitação, ser uma pessoa normal, trabalhar, fazer algo pela comunidade, passei a pregar o rap como se prega o evangelho. Isso não tem muito a ver com a cultura católica. Essa é uma outra pegada que vai aparecendo aí. Né? Aí você tem vários outros exemplos. Esse exemplo do Júnior, do Afro-Reg também, que estaria já no momento, o Júnior, no Afro-Reg, ele vai fazer uma vai explorar uma outra possibilidade das transferências do metrô, que é Shiva, que é justamente uma deusa, né, que ele vai colocar hindu, que é da reconstrução. E nesse trecho aí ele vai explicando como é que foi para ele isso. Né? Ele diz assim, o start para mim, quando assisti uma palestra sobre mitologia hindu. Lá descobri uma divindade chamada Shiva, que representa destruição e transformação. Aí eu comecei a fazer uma série de analogias com Shiva, com a minha vida. Quando eu tinha 21 anos, percebi que havia uma lacuna entre os jovens do lugar onde eu morava. Fora eu, o cara mais velho tinha 16 anos. Tinha moleque preso, morto, que já tinha ido embora. E eu, que nunca havia sido um líder de nada, virei líder, só porque tinha 21 anos. Né? Aí eu comecei a lidar com a polícia, bandido, tráfico, crime, prostituição. Por isso que eu acredito que tive duas formações, a espiritualidade e a rua. Né? Acho que essas falas são muito importantes. Mas o que eu quero dizer agora, para a gente terminar mesmo, é o seguinte, e eu gosto muito dessa fala aqui, né? Não, isso aqui é do Rapa também, lembrar do Rapa, todo mundo lembra do Rapa dos anos 90, a importância que teve o Rapa também, e o Rapa também trazendo essa questão, né? E aí o Taíde, inclusive, aqui embaixo, ele diz assim, evoca os espíritos do atabaque, mas também precisa da bênção do padre. Foi muito importante naquele momento você trabalhar um pouco com as categorias religiosas que começam a aparecer para essa juventude, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que você tem nos anos 2000 uma mudança muito grande. Porque se nos anos 90 a questão dos Racionais MC, do Rapa, do MV Bill, era vou ou não vou para a Globo, estou exagerando um pouco para ser rápido, assim, vou ou não vou para a televisão, vou ou não vou para o mercado, faço não sei o quê. Então tinha uma questão muito forte aí que dizia respeito a onde vai circular a nossa produção cultural e o que nós pensamos, nossa palavra. Né? O que não acontece nos anos 2000. Né? Por aquilo que eu falei da questão dos meios de comunicação, os anos 2000 são os anos do celular. São os anos de uma outra forma de
você tem de circulação de ideias. Então, o menino diz assim, aqui, o sobrevivendo no inferno, né, foi a política pública que nenhuma prefeitura fez para ele. Me deu identidade, isso nos anos 90. E os saraus fizeram o mesmo nos anos 2000 com ele. Se o rap me deu o direito de existir, o sarau me deu o palco. E esse palco é um palco, todo o tempo ele é virtual e ele é presencial, né? E aí a gente vai chegar a uma coisa muito importante, que são os slams, né? Os slams que estão acontecendo no Brasil inteiro, né? Antes não, eu não vou poder falar sobre isso, não. Isso aqui eu vou deixar, que é um pouco o que aconteceu em termos da Conferência Nacional de Juventude, como é que a religião apareceu aqui e tal, no Estatuto da Juventude também. Já vou direto para cá, mostrar essas duas fotos, fazer a gente pensar e comparar essas duas fotos, né? A foto do Centro de Cultura da UNE e o slam da Resistência na Praça Roosevelt, que ele começa depois de 2013, e a periferia que vem para a cidade, todo mundo sabe que é o slam, 3 minutos, a competição que existe, né? A possibilidade de usar a palavra no público, de ser, inclusive, julgado e notas são dadas, e aonde os estudos do slam mostram um pouco, assim, as falas do slam, as pessoas falando, mostram um pouco essa ideia da transformação da periferia, né? Da palavra periferia, o papel da palavra periferia, e ao mesmo tempo mostram como as categorias religiosas são usadas e apropriadas nesses espaços. Ao mesmo tempo, quando eu falei que o celular muda tudo, né? Essa ideia de que os jovens hoje podem fazer com a religião. Então, Jesus é maneiro, que fode é o fã-clube, né? Os memes, o humor, que aparece também de uma maneira muito interessante, né? Os memes, o humor. Não vou deixar vocês lerem, galera? Deu tempo? Posso seguir? Na verdade, certas marcas juvenis que vão aparecendo, por exemplo, essa foto, que os olhos dos meninos não aparecem, é num baile de Madureira, um baile evangélico, né? O outro é um contador de cana no sul do país, né? Esse é o Pastoral da Juventude, clássica, né? Se colocando assim. Aqui nós temos a caminhada contra a intolerância religiosa, né? De jovens também da Bahia, né? Então, aí você tem vários elementos que vão sendo colocados agora e que vão mostrando como e é isso que é importante colocar, como é que a pauta da igualdade, da diversidade, você tendo, inclusive, todas as questões identitárias, elas precisam ou se utilizam ou se sentem como necessidade de articulação entre religiosidade e vida, né? Então, é claro que se a gente falar da questão dos afro-brasileiros, é claro que a questão da ancestralidade é fundamental. Mas, mesmo assim, você vai ter, inclusive, mesmo não tendo essa necessidade, como é o caso dos afro-brasileiros, né, você vai ter as igrejas jovens evangélicos que vão dizer que a identidade evangélica está em disputa. E vão disputar essa identidade também, né? Então, a Tâmara, que ela vai dizer, cresci numa igreja evangélica e foi nesse ambiente que eu aprendi muito sobre o amor e o respeito, que pode soar bastante contraditório. Sou cristã e sou feminista, sim. Ela, em outro momento, ela vai colocar justamente a questão de que a identidade evangélica está em disputa. E aí você vai tendo pequenos grupos, né? Pequenas minorias juvenis que vão se colocando a partir da religião de uma maneira que a gente não esperava e não tinha essa hipótese colocada. Dentro da Igreja Católica também existe uma coisa importante para a gente deixar como questão para ser refletida. A Igreja Católica calou a boca do Leonardo Boff, né? O silêncio obsequioso. No passado, ela teve a Inquisição, né, para ser rápida, etc. e tal. E agora a questão é como é que vai se construir essa unidade da Igreja Católica. Por quê? Porque com a internet, com esse tipo de coisa, você vai tendo várias possibilidades, meio que foge do controle. O exemplo que eu tinha trazido aqui, eu acho que eu trouxe coisa demais, é um exemplo que acho que vale a pena vocês depois olharem, que eu acho muito interessante ser colocado, que é o exemplo de um jovem, né? De um jovem chamado Murilo Araújo, que se coloca como católico, negro e gay. E ele tem um canal chamado Muro Pequeno, onde ele recebe todos os grupos, vamos dizer assim,
malditos dentro da Igreja Católica, como Católicas pelo Direito de Decidir, as BI, que também tem um canal no YouTube, né? Ele recebe todo mundo lá e faz todo um trabalho, né? Em cima disso. Esse jovem, ele representa de alguma forma, a pergunta que a gente faz em termos do Murilo Araújo é se vai haver possibilidade em algum momento de você calar a boca do Murilo, né? Porque ele é um jovem que quer ser católico, né? Mas ao mesmo tempo sai de uma organização católica tradicional, que é a Pastoral da Juventude, mas ele tem um canal no YouTube. Ele é um youtuber, né? Que é uma outra questão muito importante quando você fala de religião e política, ou quando você fala de política, quando você fala de religião, né? Então você vai tendo, a partir, por exemplo, de uma experiência como essa do Murilo Araújo, você vai percebendo um certo cyber-ecumenismo, só entre aspas, assim, que seria justamente jovens que não vão... Por que eu estou chamando de cyber-ecumenismo? Eles vão nunca discutir o ecumenismo como outras gerações discutiram. O que nós entendemos por ecumenismo? Quando é que é a próxima reunião? Não. Ele vai se fazendo de uma maneira prática e dinâmica, né? Então, por exemplo, né, você vai tendo pastores, né, e pessoas que vão usando os mesmos argumentos sem nunca ter feito uma reunião para combinar os argumentos. Claro que nós temos também um cyberfundamentalismo, e que é muito interessante. E esse cyberfundamentalismo que eu estou falando, ele junta católicos e evangélicos. Esse é o ponto final, quer dizer, um pouco assim... A ideia, o final, era um pouco assim, para falar, se hoje a questão da religião é falar sobre conservadorismo, neoconservadorismo, esquerda e direita, vocês vão ter o Ronaldo aqui na próxima semana e vai ser bom, né, para continuar essa conversa. Então, se isso é verdade, é preciso, na verdade, não deixar de enfrentar essa questão de que hoje, quando você fala de religião, você está falando de junções que aconteceram e que, em nome da religião, chegaram no espaço público, né, e transformaram a laicidade numa prerrogativa da esquerda, né, levando a religião para o espaço público. Isso é importante. Eu acho que para as ciências sociais, nesse momento, trata-se de não transformar aquilo que é heterogêneo em homogêneo. Ou seja, é possível a gente ter diferentes níveis de discussão. É um pouco isso. E no caso desse cyberfundamentalismo, no geral, só se localiza os evangélicos no fundamentalismo. E deixa-se de lado, por exemplo, toda uma parte da Igreja Católica que usa os mesmos argumentos. É muito interessante. Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver. São os mesmos argumentos. Eles conversaram entre si? Não. Não necessariamente, pelo menos. Mas eles usam o mesmo argumento. Então, nós estamos num momento, na verdade, de disputas de sentidos e de religiões e de política, né? Então, é essa a conversa que eu queria fazer, mas que, na minha opinião, você tem uma geração que, principalmente entre 15, 16 anos e até 18, 19 anos, né, que, inclusive, participou das escolas, da ocupação das escolas, etc. e tal, que é bem mais crítica do que o outro grupo que vem um pouco mais adiante, que está entrando no mercado de trabalho, que tem medo de sobrar, que vai perder o celular no ônibus, né? Ou seja, se para falar de juventude também é preciso pensar nas diferentes, vamos dizer assim, diferentes faixas etárias dentro da juventude e que experiências eles tiveram nesse tempo. Com isso tudo, é pensar numa sociedade que está em movimento, né? Que as coisas estão em disputas, que ela está em movimento e que nos cabe, como cientistas sociais, na minha opinião, perceber a especificidade dessas dinâmicas e perceber contradições dentro dessas dinâmicas, né? Que é uma coisa bem importante, que é fazer a segunda pergunta. Ou seja, quando encontrar um jovem evangélico, não parar na primeira pergunta. A primeira pergunta ele vai responder como ele quer que você veja ele. E a segunda pode ser muito mais interessante e muito mais rica para a gente compreender mais esse momento tão complexo que a gente está vivendo. Obrigada. Eu falei quanto tempo?